Agora às 7h40, vamos falar sobre a meteorologia, conferindo aí a situação climática para hoje. Temos imagens de Campinas que foram registradas há pouco pelo cinegrafista César Roveri. Tempo aberto agora pela manhã, você verifica aí o horizonte da cidade. Durante a madrugada a cidade registrou 15 graus, agora os termômetros estão na casa dos 19. As máximas chegam a 30 graus e o dia deve ser de muito sol, sem possibilidade de chuva, de acordo com informações do CEPAGRE da Unicamp. Por causa justamente desse tempo seco e sem chuva, que a Defesa Civil decretou estado de alerta máximo nesta segunda-feira em Campinas para queimadas e incêndios. Foram 40 ocorrências só no último fim de semana. A umidade relativa do ar também preocupa. O índice chegou a 22% e foi decretado estado de atenção. Olha, uma câmera do Observatório de Capricórnio, que fica no distrito de Joaquim Egídio, em Campinas, flagrou a queda de um meteoro no último fim de semana. 53 da manhã, um ponto luminoso surgiu no céu. Em poucos segundos, foi registrada uma explosão. Seria o momento da entrada do meteoro na atmosfera da Terra. De acordo com os pesquisadores, o objeto tinha grande intensidade de luz, o que indica que era grande. O tamanho e a velocidade dele ainda estão sendo calculados. Técnicos também pretendem fazer buscas por fragmentos que podem ter caído na região metropolitana. 8 cidades enfrentam racionamento de água na região de Campinas. Nos reservatórios, à medida em que os dias sem chuva avançam, a preocupação aumenta. Mas para pelo menos um setor da economia, o da construção civil, a falta d'água tem impulsionado os negócios. Entenda o porquê na reportagem de Kátia Saqueto e Pedro Sardelli. Céu claro e sol forte é sinal de muito trabalho nos canteiros de obras. A chuva que normalmente interrompe algumas etapas, há meses não aparece. Se para o abastecimento a estiagem tem causado preocupação, na construção civil ela só ajuda. Há 10 anos, Valquíria trabalha no setor. Por várias vezes teve que atrasar o término da obra por causa do mau tempo. Desta vez, vai conseguir entregar a casa ao cliente 2 meses antes do programado. Toda vez que chove, dependendo da etapa que você está, como é essa minha, você tem que parar. Nessa eu tenho sorte, porque eu consegui entregar antes do previsto. Para o dono da nova casa, quanto antes puder se mudar, melhor. Quanto antes, melhor entregar, até porque eu tenho um prazo para a entrega do meu apartamento, que fez parte desse negócio da construção, e sem contar as custas que me sobrecarrega o condomínio do apartamento. O ritmo acelerado nas obras provocou um aumento nas vendas de materiais para a construção. Produtos que dependem do tempo seco para serem aplicados estão entre os mais procurados. Itens como areia, cimento, telhas e tintas externas vêm crescendo mês a mês. Nesta loja, a expectativa é que agosto feche até 12% melhor que no mesmo período do ano passado. Todo o trabalho que é relacionado à área externa, o cliente sentiu muito mais segurança agora devido à estiagem. E Campinas recebeu a relatoria especial da ONU sobre o direito à água e saneamento para uma reunião do consórcio das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. O consórcio pediu à Sabesp o aumento da vazão do sistema Cantareira. Para Catarina Albuquerque, não deveria existir uma dependência tão grande ao sistema Cantareira. E se o governo tivesse pensado em outras alternativas de abastecimento, o problema hídrico seria menor. De acordo com a relatora, a água tem que estar disponível e ser financeiramente acessível. O racionamento, em alguns casos, pode violar o direito humano. Nós teríamos que ver um determinado caso em concreto e ver se, nesse caso concreto, as ações tomadas ou não tomadas, por exemplo, no estado de São Paulo, conduziram ou não a uma violação. Tem que se ver caso a caso. Em primeiro lugar, a água tem que ser disponibilizada para o consumo das pessoas e depois para a indústria e o campo. Há várias soluções que já estão sendo praticadas por esse mundo fora, em países ou zonas que sofrem de escassez de água e quer dizer, não é muito fácil, mas havendo vontade política, é relativamente fácil ir buscar essas experiências de sucesso e implementá-las aqui. Para tentar minimizar o problema ou reverter a situação,
Uma das alternativas seria determinar a quantidade de água por dia que cada habitante pode usar. Em Campinas, a economia de água tem sido de 20%. A Sanasa conseguiu hoje com o governo a liberação de mais 1 metro cúbico por segundo para a cidade. Além disso, tem tentado implantar o consumo de água de reuso, onde o empresário pagaria por 1.000 litros R$ 1,40, R$ 2,74 a menos. Uma parceria com os bombeiros e com o aeroporto de Viracopos já foi firmada. O primeiro contrato para o uso com uma empresa de empreendimentos imobiliários foi assinado hoje. Serão usados 100.000 litros de água de reuso por dia para a compactação do solo. Essa água de reuso aí vai trazer uma grande economia para a empresa nesse momento de crise hídrica na nossa região de Campinas. E atenção, moradores de Campinas, hoje a Sanasa realiza interrupção no abastecimento para a realização de obras na rede. Confira os bairros afetados. O corte vai atingir os bairros Vila Ângela, Jardim Aurélia, Jardim Licina, Vila Prost de Souza, Jardim Magnólia, Jardim Pacaembu, Jardim do Vovô, Jardim Interlagos, Jardim Letícia e Chácara Quineu. A interrupção do fornecimento acontece das 8 horas da manhã às 5 da tarde. Durante o período, a Sanasa recomenda aos moradores a reserva e economia de água. Agora vamos a um giro pelo Grupo Bandeirantes para os destaques do dia. Vamos começar com as informações da edição de hoje do Jornal Metro. Tiago Prudente, bom dia. Bom dia, Sena. Bom dia para você que acompanha o Acontece Regional. E um dos destaques do Metro de hoje, Sena, é que a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgou alguns dados, e esses dados são positivos. O número de ocorrências de tráfico de drogas no estado aumentou. Quer dizer o quê? Que a polícia está agindo, está conseguindo inibir o tráfico de drogas. É um número reduzido, mas aumentou, é um dado positivo. Fora os destaques do debate que acontece hoje aqui na Band. O Metro traz o cenário completo, as regras do debate acontecem hoje aqui dos presidenciáveis aqui na Band. É isso, Sena. Bom dia e até a próxima. Ok, Gustavo, obrigado. Temos também um destaque da Rádio Bandeirantes, AM 1170, com Gustavo Carvalho. Bom dia. Bom dia, Sena, e bom dia para você também ligado em mais uma edição do Acontece Regional. Hoje aqui na Rádio Bandeirantes nós vamos receber o provedor da Santa Casa de Campinas, doutor Murilo Moraes de Almeida. Ele que vai falar sobre a criação do primeiro centro de queimados aqui da cidade de Campinas. E lembrando que esse centro de queimados já tem previsão de inauguração agora em dezembro. E é muito importante a cidade de Campinas ter esse centro de queimados aqui na cidade, porque quando alguns pacientes necessitam de tratamentos de queimaduras, precisam ser encaminhados para cidades de Limeira, também Ribeirão Preto e São Paulo. E agora teremos esses leitos aqui na cidade de Campinas. Claro que você não pode perder essa entrevista. Fique ligado em AM 1170 e também pela internet em rb1170.com.br. Sena, é com você. Ok, obrigado, Gustavo. Agora, bom humor e irreverência aqui no Acontece Regional. O pessoal da Hora do Leite está no ar na Rádio Educadora FM. Vamos acompanhar aí o que rola no programa. Bom dia, pessoal. Olá, Sena. Hoje o programa Hora do Leite está recheadíssimo de prêmios. Hoje temos R$400 no programa, na mamata da Hora do Leite. E ó, hoje tem informações, notícias fresquinhas. Hoje estou substituindo o Fabinho, que está com reumatismo, mas temos informações. Você vai ficar sabendo a história, a verdadeira história do Datena. Aquela história da pensão, da época... O que tá vendo aí? Para com isso, pô! Vai falar da minha vida? Chega! Eu não quero mais, já tô de castigo. E olha, Valdecina, para de entrar na minha vida, pô! Para com isso que eu vou te pegar, eu tô indo aí! Eu vou aí no estúdio te pegar, meu irmão! Não, volta aqui! Volta aqui. Bom dia, pessoal. Bom, a Prefeitura de Campinas, ela teve que suspender a construção de um hotel e de um centro de convenções na região do Pedra Branca. É uma região que tem muita plantação de frutas. O que acontece ali? A Prefeitura de Campinas, ela construiu, por meio do projeto Minha Casa Minha Vida, um condomínio de moradia popular para 2.000 pessoas. Só que o condomínio chegou, algumas famílias já estão morando lá no local, no entanto, a Prefeitura não preparou, ou pelo menos a construtora que fez as casas, não preparou a questão de infraestrutura. O que é isso? São creches, postos de saúde, a questão do viário, e o Ministério Público, já sabendo que isso pode ser um problema, entrou com uma ação na Justiça, conseguiu uma liminar
E o que diz essa liminar? Qualquer empreendimento não pode mais ser construído na região, num entorno de 2 km², até que estas contrapartidas, que são as creches, escolas e o viário, sejam feitas para poder atender essa população que vai morar lá. E por que o Ministério Público está tão cuidadoso com isso? Se você se lembra, quando da época do prefeito Hélio de Oliveira Santos, o Ministério Público chegou a interditar vários empreendimentos imobiliários do projeto Minha Casa Minha Vida, justamente porque foram aprovados e foram construídos muitos apartamentos, só que sem infraestrutura. E a legislação diz que tem que ter essas infraestruturas, como viário, as pessoas precisam ter ruas, precisam ter escolas e precisam ter postos de saúde para poder atendê-las. E na época o prefeito teve que suspender as construções, muita gente ficou a ver navios, tinha gente que tinha casamento marcado, gente que tinha aluguel, planejou para pagar aluguel até um determinado ponto para poder pagar, dar o dinheiro das chaves e foi prejudicado. Claro que depois tudo isso se desenrolou, mas pelo menos com uma atraso de 2 anos. E o Ministério Público, já prevendo que pode ter problemas, então pediu a interdição de novas construções, mas permitiu que a moradia fosse feita. E a Prefeitura, então, para poder obedecer o que o Ministério Público fez, suspendeu, então, a vinda desse hotel e desses centros de convenções. Agora, o que temos que ter? O que nós temos que ter é o cumprimento da lei, gente. A lei diz o seguinte: constrói-se o condomínio, mas tem que ter as contrapartidas. Se fizer tudo certinho, não tem problema com a justiça. É isso aí, gente. Nós voltamos amanhã. Um abraço. Depois do intervalo, a Prefeitura de Campinas atrasa a entrega de material escolar e deixa estudantes de 21 unidades da rede municipal sem itens básicos como caderno, lápis e borracha. Não saia daí, a gente volta em 1 minuto.